minutos, grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, nos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é terça-feira, dia 4 de novembro de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Série B, 2 jogos fecharam a 35ª rodada da competição. Em Belo Horizonte, América Mineiro e Novo Horizontino empataram em 2-2, resultado que deixou o Coelho no 14º lugar com 42 pontos. O Tigre é o 5º colocado com 56, ainda com chances de acesso. No Rio de Janeiro, o Botafogo venceu Volta Redonda por 1-0 e deixou o Z4. Pantera subiu para o 16º lugar com 38 pontos, deixando o Atlético entre os 4 últimos. Lembrando que o Voltaço é o penúltimo com 34. Começaram as movimentações no mercado da bola, o destaque do Bugre, chegando com você, Antônio Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você e uma excelente terça-feira pra quem acompanha o CBN Esportes. O Guarani já tá movimentando o mercado de transferência. 3 jogadores estão praticamente acertados com o clube. Já, aqui no CBN Esportes, você vai saber quem são esses atletas que devem reforçar o elenco do Alviverde para a temporada 2026. Liga dos Campeões, 9 jogos abrem a 4ª rodada da competição hoje à tarde. Destaque para os clássicos entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique no Parque dos Príncipes e Liverpool contra Real Madrid na Inglaterra. E agora destaque do futebol paulista, chegando com Gabriel Dudziak. Firme na busca por mais um título nacional, o Palmeiras se prepara para outro clássico no Brasileirão. Na quinta-feira, o Alviverde recebe o Santos no Allianz Parque. Os palmeirenses não terão o volante Aníbal Moreno e os santistas não contarão com o zagueiro Luan Pérez. O São Paulo também terá participação na definição do título, já que encara o Flamengo na quarta-feira, sem o zagueiro Alan Franco e o lateral esquerdo Enzo Dias. O Corinthians, por sua vez, enfrenta o Bragantino fora de casa, sem desfalques de peso e com força na luta por uma vaga na Libertadores do ano que vem. NBB, o Flamengo chegou à 6ª vitória na temporada 2025-2026, depois de vencer o Mogi Basquete em um jogo apertado e decidido nos segundos finais, 69-67 ontem em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. O rubro-negro, apesar de liderar o placar durante a maior parte do duelo, foi ultrapassado no último quarto, mas contou com uma atuação decisiva de Alexei Borges, que nos 50 segundos finais recuperou a ponta do marcador. Ele fechou o confronto, inclusive, com 12 pontos, 8 rebotes e 6 assistências. E agora o destaque da Macaca Ponte Preta, chegando com você, Antônio Lupe. A Ponte Preta, que ainda negocia a permanência do técnico Marcelo Fernandes para comandar a Alvinegra na temporada do ano que vem. A imprensa lá de Belém do Pará cogitou que o Paysandu também estaria interessado no trabalho do técnico Marcelo Fernandes, mas o comandante campeão da Série C dá total prioridade para a renovação com a Ponte. Copa do Brasil Feminina, São Paulo e Palmeiras se enfrentam hoje às 9h30 da noite no estádio Moisés Lucarelli pelo jogo único da semifinal da Copa do Brasil. O clássico terá apenas a presença de torcedores tricolores, mandante da partida, lembrando que a entrada é gratuita. Os interessados em apoiar as soberanas podem acessar o Majestoso pelo portão 6. Não é necessário resgatar ingressos, basta chegar com antecedência na entrada do estádio, apresentar um documento com foto e acompanhar o clássico. Quem passar enfrenta o vencedor de Ferroviária e Bahia, que jogam mais cedo às 7 da noite em Araraquara. E agora o destaque da seleção brasileira, mais a convocação de Carlo Ancelotti, chegando com Fábio Scheibe. Bom dia pra você, Scheibe. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvintes CBN. Ontem, Carlo Ancelotti convocou a seleção brasileira para esses 2 compromissos de data FIFA em novembro. Dia 15 de novembro, o Brasil pega Senegal, lá em Londres, e no dia 18, pega a Tunísia, na França. As principais novidades da lista de Carlo Ancelotti são o lateral esquerdo Luciano Juba, do Bahia, convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, a volta de Fabinho, atualmente no Al Ittihad,
jogou muito tempo no Liverpool também, e também a convocação do garoto Vitor Roque do Palmeiras. Ainda na lista, o Carlo Ancelotti manteve a convocação de Hugo Souza do Corinthians e também do Fabrício Bruno do Cruzeiro. Lembrando mais uma notícia da seleção brasileira, que Rodrigo Caetano confirmou que a seleção na próxima data FIFA em março atuará contra 2 seleções europeias, ainda a se definir ao longo desse próximo ano, viu, Júlio? Pois é, cara, o Juba foi pra seleção, hein? Sensacional. Eu lembro de jogos do esporte na Série B contra a Ponte, contra a Guarani. Ele fez gol. E agora está vestindo a camisa da seleção brasileira. Olha aí o futebol. E agora o destaque de Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem, Carlão? Tudo bom dia pra você. Ótimo, Júlio Nascimento. Boa tarde. Bom dia, né? Você, bom dia, ouvinte CBN. O Juba, ele fez gol, Júlio. Até ontem nós estávamos fuçando aqui. Teve um Ponte Preta Esporte, um domingo pela manhã, em que a Ponte vencia por 1-0, o Juba foi lá e fez o gol de empate na ocasião. Acho que foi um domingo de manhã. O Juba que era atacante. Era atacante. E foi recuando, né? Foi recuando e o Rogério encaixou na lateral e acho que deu certo, né? Porque a seleção brasileira mostra que o jogador se adaptou bem. Já o Lupe traz aí os nomes, né? Em que o Guarani está próximo de acertar, está próximo de anunciar. Mas a gente já vê uma convicção de projeto dentro do Guarani para 2026 e isso é importante. O Guarani vai focar aí a experiência, claro, com uma mescla de juventude que é super importante também, mas em termos de Série C, aqui em Campinas tivemos até o exemplo da Ponte que apostou, né, em jogadores veteranos e deu muito certo. Então o Guarani faz aí também esta aposta e a gente espera, claro, que dê certo e que o Guarani consiga aí êxito na terceirona do ano que vem. É isso aí, daqui a pouco a gente começa a movimentar aqui também o mercado da bola, trazendo aqui os primeiros nomes, né, que o futebol campineiro começa a traçar aí para a próxima temporada. Participações liberadas através do nosso WhatsApp 991869070 991869070. Fique à vontade para registrar, mandar aí o seu recado sobre seleção, Guarani, Ponte Preta, times de São Paulo. Fique à vontade para interagir conosco aqui no CBN Esportes. Tem os trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, o Bolacha, comando de stream com Samela Daipe. Apresentação Júlio Nascimento. 11:13. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Oferecimento Progresso. Agende sua visita progressoparavocê.com.br. Mário Quintino, chegando com informações do trânsito aqui na CBN. Bom dia para você, Mário. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da John Boy Dunlop. O nosso ouvinte que vai em direção da região central encontra a movimentação maior à altura do Jardim Londres, mas por enquanto ponto de parada somente nos semáforos. No sentido contrário, em direção do Campo Grande, boas condições em toda extensão. Na região do Satélite Íris, quem utiliza a Luiz Eduardo Magalhães também faz bom caminho proximidades do cemitério Parque das Flores.
Falando também da rodovia dos Bandeirantes, tem atendimento de um acidente à altura do quilômetro 85, na pista sentido capital, aqui em Campinas. Foi uma colisão entre carro e caminhão. Segundo informações da Autoban, ainda tem atendimento, então atenção no trecho, mas o nosso ouvinte segue ali também sem lentidão. De qualquer modo, atenção pela interdição parcial, logo antes ali do acesso para o anel viário Magalhães Teixeira. Júlio. Maravilha, Mário. Obrigado pelas informações. Mário Quintino volta aqui na programação da CBN, agora 11h16. BV, o banco. Eu sou a Thalita Souza e aqui no canal do YouTube da CBN Campinas, você ouvinte também acompanha o que é notícia na região. A nossa equipe de reportagem está sempre pronta para levar até você a informação precisa e relevante para o seu dia. Estamos juntos do Bom Dia ou Boa Noite aqui ou na programação do 99,1 FM. Crescem. O mundo inteiro cresce dentro deles. Quer saber mais? Fale com a gente. Acesse progressoparavocê.com.br. CBN Esportes Campinas. Toque de Ouro, com André Heller. 11h17, nosso contato com o nosso campeão, nosso medalhista olímpico André Heller, para falar de voleibol aqui no CBN Esportes. Tá tudo bem, André? Como é que tem sido esse começo de semana para você? Tudo ótimo, meu caro Júlio. Um prazer estar aqui novamente com vocês. Prazer é todo nosso, né? Inclusive com uma boa sequência, né, do Vôlei Renata, a gente tá muito feliz, né, com esse começo de Superliga também. Já, inclusive, nos deixando motivados, porque sabadão tem ginásio do Taquaral, tem Vôlei Renata contra Guarulhos. É de fato um momento muito importante, né, André? Porque a gente sempre fala sobre os playoffs, sobre a reta final da temporada regular, mas começar bem o campeonato, principalmente o campeonato acirrado como a Superliga, faz total diferença no calendário nacional, né? Então esse começo do Vôlei Renata tem deixado o torcedor bem empolgado também na Superliga, certo? Total diferença, Júlio. Você falou muito bem. Falamos semana passada sobre a importância do jogo contra o time do Goiás, que acabou por ser um jogo mais difícil até do que nós imaginávamos. Foi a primeira derrota, né, na Superliga. Não vou nem chamar de tropeços, tá? Porque esse tipo de tropeço é inclusive previsto, né, depois de um Campeonato Paulista, o título do Campeonato Paulista, um pentacampeonato. É muito normal que na preparação dos atletas, não só técnica, tática, mas sobretudo física, há um nível de jogo menor, digamos assim. Eles não conseguem manter durante todo o tempo um nível alto de jogo. Aconteceu semana passada, depois conseguimos uma vitória importante contra São José dos Campos e agora contra a equipe de Guarulhos neste próximo sábado, dia 8, a partir das 18h30. É um jogo fundamental e, volto a dizer, serei repetitivo, vocês verão que ao longo da Superliga usarei essa palavra de maneira muito frequente, um jogo muito perigoso. É uma equipe que tem uma certa tradição, não foi tão reforçada, até passou por algumas turbulências, não sabia se continuava em Guarulhos, se ia para Brasília ou não, acabou voltando para Guarulhos, aliás, acabou não indo e ficando em Guarulhos, e é uma equipe perigosa e já andou surpreendendo equipes grandes na Superliga. Perfeitamente. Carlão de Freitas, nosso André Heller está com a gente aqui no CBN Esportes. Grande André, grande figura. Ô André, a gente vira e mexe, a gente toca no assunto, né, de jogadores veteranos na Superliga masculina, na Superliga feminina. E a ótima notícia desta semana é a volta da Jaque, a volta da Jaqueline, né, para a Superliga B, vai defender as cores do Pinheiros aos 41 anos. Ela teve, infelizmente, né, uma passagem frustrante aqui por Campinas, não por culpa dela, né? Todo mundo sabe o que aconteceu, mas ela está de volta, a campeã olímpica. E como que está no meio do vôlei, né? Este ressurgimento, este renascimento da Jaqueline para o vôlei profissional, André?
Olha, Carlão, esse é um assunto muito bacana. Eu te confesso que eu não tenho nenhuma informação assim privilegiada em relação à volta da Jaque, né? Eu acho que primeiro passa muito pelo desejo do atleta de voltar a jogar, né? Esse desejo pode vir de ainda muita paixão pela modalidade, paixão essa que todos nós nutrimos ainda, né? Eu mesmo sou muito apaixonado ainda, mas entendo que a minha realidade não prevê um retorno às quadras. Por outro lado, talvez, né? E aqui eu estou confabulando apenas, talvez a necessidade de ainda jogar, estar nas quadras. Eu não sei se a retirada da Jaque ou a despedida da Jaque foi feita de uma maneira adequada, porque tem isso, né, Carlão? Eu vou falar até um depoimento pessoal. A minha aposentadoria da minha atividade prática, né, no voleibol foi planejada, eu tive um jogo de despedida, foi tudo muito bem pensado e planejado. Por vezes, o atleta não tem tempo de fazer esse planejamento, ou, mais importante que isso, talvez essa aposentadoria tenha acontecido de uma maneira que não foi agradável, ou não foi, de fato, um ponto final. Então, passa por aí, mas estou aqui somente confabulando, eu não entendo, não tenho nenhuma informação privilegiada no sentido do retorno à Jaque. Com certeza dá um glamour pelo que a Jaque representa pro esporte e pelo que ela vem construindo fora das quadras também. Vamos acompanhar para ver o que acontece realmente. A única coisa que eu posso compartilhar assim, de factível e muito tangível é, depois de um determinado período de tempo afastado das quadras, nenhum retorno é fácil. E não estou desejando que seja difícil, mas no mínimo é complexo. Maravilha. Fábio Scheibe, tem perguntas aí pro André Heller, Fabião? Muito bom dia, André, grande campeão. Ô André, semana passada a gente estava conversando, você disse sobre o perigo que seria o jogo contra o Goiás, né, também. Acabou perdendo o Vôlei Renata, que é um time perigoso, assim como você falou do Guarulhos também. Você acha que essa Superliga aí pode ter mais surpresas? Goiás, você deu a letra também, falou que ia ser um jogo complicado e quem sabe até perigoso, e acabou sendo uma derrota pro Vôlei Renata. Apesar da diferença técnica, muitos times estão surpreendendo, né, André? Sem dúvida, né? E o Goiás já, depois da vitória contra a nossa equipe, foi lá e ganhou de Juiz de Fora, o SESI ganhou do Sada, e vai acontecer muitas vezes. Uma coisa, Fabião, é a teoria, né? Nós podemos dividir, assim, em dois grupos. O grupo das equipes que estão ali para disputar título, que a gente sabe que vai chegar bem nos playoffs e vai chegar nos playoffs. O outro grupo, de outras 6 equipes mais ou menos, é um grupo ali que vai disputar as últimas colocações no playoff. Isso tudo é uma grande teoria. Na prática, muitas vezes não se consolida na realidade, né? Então, foi o que aconteceu semana passada. O time de Goiás teve uma preparação um pouco acelerada em relação à participação na Superliga, chegou aqui no ginásio do Taquaral, encontrou uma equipe do Vôlei Renata um pouco mais fragilizada por um declínio da qualidade técnica, ou melhor, um declínio em função do ápice que encontrou no Campeonato Paulista. Esse declínio é muito esperado depois de grandes competições. Encontrou o Vôlei Renata nessas condições e foi lá e deu o bote, e o Vôlei Renata não conseguiu reagir ao longo do jogo, porque acontece muitas vezes, Fábio, de uma equipe jogar mal e mesmo assim conseguir construir a vitória. Não foi o caso do jogo contra Goiás. O ótimo indicador é que logo em seguida tivemos um outro jogo muito difícil, complexo, contra a equipe de São José dos Campos, e conseguimos já uma recuperação. Afinal de contas, qualquer ponto perdido na tabela vai fazer uma grande diferença lá nos últimos jogos do retorno, que vai definir qual será a nossa posição nos playoffs, que vai definir se a gente faz os playoffs em casa, jogando mais vezes em casa ou menos vezes em casa. Então,
qualquer pontinho perdido ou conquistado pode fazer uma grande diferença. André, sempre uma honra tê-lo aqui no nosso CBN Esportes. Estamos aqui na torcida para um resultado positivo aí contra Guarulhos nessa semana. E na semana que vem nós já temos um encontro marcado aqui no CBN Esportes para falar sobre o voleibol, combinado? Até semana que vem, todos na torcida pro próximo sábado, a partir das 18h30, no ginásio do Taquaral, Vôlei Renata contra a equipe do Guarulhos. Até semana que vem. Maravilha, esse é o nosso André Heller, nosso campeão olímpico aqui no CBN Esportes. Já que a gente está falando de André, de campeão olímpico, vamos tentar já emendar aqui seleção brasileira para falar ainda sobre essa convocação, até porque o professor Carlo Ancelotti surpreendeu em alguns nomes, aparenta insistir em outros, né, como é o caso do Richarlison, que talvez a gente pode colocar o Richarlison aí como uma das menores unanimidades entre os remanescentes, né, do último ciclo. Acho que tem mais gente que não apoia o Richarlison do que apoia a sequência dele na seleção brasileira. Temos a palavra do professor Carlo? Temos sim, Júlio, porque o Carlo Ancelotti, ontem após a convocação, as 3 principais novidades, né? O Luciano Juba, do Bahia, aliás, de todos os convocados, o único que ainda não teve nenhuma experiência no futebol europeu, ele que teve uma trajetória de muito sucesso no esporte, em outros clubes do futebol nordestino e hoje é um dos principais nomes do Bahia. Ele foi convocado como lateral esquerdo, mas se você relembrar as atuações do Juba contra Ponte, Guarani, e olha que eu não tô indo lá atrás não, hein? Tô falando de 2023. Ele era atacante e pela primeira vez foi chamado. Quem também voltou a ser chamado pela seleção brasileira pela primeira vez com o Ancelotti foi o Fabinho, aqui de Campinas, que está no futebol da Arábia, e também o atacante do Palmeiras, Vitor Roque. Alegria pro Vitor Roque, mas preocupação pro torcedor do Palmeiras, porque vai perder o artilheiro em alguns jogos aí de partidas atrasadas do Campeonato Brasileiro. O torcedor do Flamengo também está preocupado, porque o Danilo e o Alexandro também estão na lista. E o Ancelotti falou sobre essa situação e o porquê da convocação do Fabinho. Conocemos o calendário, mas creio que a prioridade nesse momento hoje é o equipo nacional, a seleção brasileira. Então, hemos chamado os jogadores que eu acho que podem ajudar a seleção brasileira para esses 2 jogos, o mesmo de Flamengo como Vitor Roque de Palmeiras. Quero encontrar um perfil que possa encaixar com as características de Casemiro. Temos meio campista muito bom, mas o mesmo perfil que tem diferente perfil defensivo comparando com Casemiro, e por isso creo que Fabinho tem estas características, a estrutura, o conhecimento da posição e também a experiência, porque é um jogador que está jogando e jogou a um nível muito alto na Europa. Bom, só na audiência rotativa do rádio, goleiros Bento, Ederson e Hugo Souza, defensores Alexandro, Danilo, ambos do Flamengo, Caio Henrique do Mônaco, Militão do Real Madrid, Fabrício Bruno do Cruzeiro, Gabriel Magalhães do Arsenal, Luciano Juba do Bahia, Marquinhos PSG, Paulo Henrique do Vasco e Wesley da Roma, os meio-campistas Andrei Santos do Chelsea, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Fabinho do Al Ittihad da Arábia Saudita e Lucas Paquetá do West Ham. E os atacantes, Estevam do Chelsea, João Pedro do Chelsea, Luiz Henrique do Zenit da Rússia, Matheus Cunha do Manchester United, Richarlison do Tottenham, Rodrigo do Real Madrid, Vini Júnior do Real Madrid e Vitor Roque do Palmeiras, a lista dos convocados para os amistosos contra Senegal no dia 15 e Tunísia no dia 18. Você sabia que a Burkina Faso não foi pra Copa? Por causa de quê? Ah, é um rolo. Nossa, lá. Eu rolo, prefiro, eu não quero nem falar mais sobre isso, que eu fiquei bem chateado. Ô, Fábio Chaib, eu tava ansioso para de repente ver um Caio Jorge e Vitor Roque no ataque da seleção brasileira, cara. Tá merecendo, Caio Jorge, artilheiro do Brasileirão, seria um fato novo na seleção brasileira, né? A gente já viu o Richarlison em outra Copa do Mundo, já viu o Richarlison também nessa preparação também das eliminatórias. Não tem nada que possa contribuir muito, no meu ver, o Richarlison continuando na seleção brasileira. O Caio Jorge, ou até mesmo o Ryan do Vasco da Gama, né, que tá jogando muito bem. Lembrado.
poderiam Até ser... o Coutinho tá jogando bola, cara. Já que tem aí o... Não, mas especificamente pra posição de centroavante. Tem o Caio Jorge, artilheiro do Brasileirão. O Ryan também tá marcando muito gol. Até acho... Será que o Caio Jorge e o Vitor Roque, eles não jogaram juntos na base? Contemporâneos? Acho que eles não são tão distantes assim, né, de idade. Seleção. Não, seleção. Porque o Caio é do Santos. Não, falando de seleção brasileira, sub-17. O Vitor, ele é do América Mineiro ou do Cruzeiro? América Mineiro, foi pro Cruzeiro, né? depois do Atlético Paranaense. E falando ainda em seleção, mas na Sub-17, o Brasil estreou há pouco com goleada de 7-0 pra cima de Honduras no Mundial Sub-17, que tá sendo no Catar, viu? Eu gostei muito do Juba, cara. Sabe por quê? Esse cara vinha jogar aqui. Esse cara não, perdão. Esse grande potencial do futebol brasileiro. Ele vinha jogar aqui. Não, para de ser irônico, cara. Não, ele joga bem. Eu gosto dele. E acho ele um jogador completo. E o Rogério melhorou ele. Melhorou ele porque passou pra lateral. Porque quando ele era atacante, aí o que acontece? É o atacante de beirada. Então ele tem que recompor, tem que voltar, tem que ajudar na marcação. Agora, como lateral, ele fica um pouco mais à vontade pra apoiar, mas também não tem tanto... Né? Exatamente. Juba neles! Roberto CBN, repórter CBN, botamos já. Repórter CBN. Terça-feira, 4 de novembro de 2025. A sanção do projeto de lei que transfere a capital do Brasil para Belém durante a Conferência do Clima da ONU foi publicada na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União. Em razão de instabilidade no site da imprensa nacional, no entanto, a publicação ainda não está disponível. Segundo a Casa Civil da Presidência da República, o sistema deve ser restabelecido em instantes. A COP30 será realizada entre os dias 10 e 21 deste mês na capital do Pará. O IBGE divulgou pela primeira vez os sobrenomes mais populares do Brasil. Silva faz parte do registro de 34 milhões de pessoas e ficou com a primeira posição da lista. O número representa quase 17% da população. Em segundo lugar, apareceu Santos, presente na identificação de 21 milhões de brasileiros. Entre os nomes mais comuns, Maria e José continuam no topo do ranking. O ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, morreu aos 84 anos em decorrência de complicações de uma pneumonia e problemas cardíacos e vasculares. Ele ocupou o cargo ao longo do governo de George W. Bush entre 2001 e 2009. No período, Cheney ajudou a ampliar a influência do vice-presidente. Na prática, ele era o diretor de operações da presidência e tinha participação muitas vezes decisiva na implementação de decisões importantes para o presidente. Após deixar o poder, Cheney passou por um transplante de coração. 2 jogos serão realizados hoje pelas semifinais da Copa do Brasil Feminina. A Ferroviária enfrenta o Bahia às 7h na Fonte Luminosa e o São Paulo encara o Palmeiras às 9h30 no Moisés Lucarelli. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Olá!
Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube, eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99.1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado. Promoção válida apenas na Unidade Rosário. Se beber, não dirija. CBN Esportes Campinas. Aqui os bastidores estão bombando aqui hoje. Bom, em 4K, hein? Primeiro porque o regulamento que tá tirando a Burkina Faso aí da Copa do Mundo, o Lupe tá revoltado aqui. Eu dormi, mas assim, eu fiquei chateadíssimo. Sobrou até pro GE. Globo. Aliás, tá colocando a Burkina Faso na Copa e não tá. E outro assunto também aqui que é muito concorrido também, o Carlão gosta muito também. Tava falando pra ele que eu tava acompanhando hoje de manhã um podcast, também o Carlão é fã de podcast. Tava vendo que dos brasileiros, se o Atlético Mineiro ganhar a Copa Sul-Americana este ano que vem teremos 15 representantes brasileiros nas competições continentais, tanto 9 na Libertadores e 6 na Sul-Americana. A Conmebol fica muito feliz com isso. A Libertadores virou uma Copa do Brasil com algumas participações internacionais. Sul-Americana é um pouco menos, né, mas... a Sul-Americana ainda é, mas a Libertadores, nossa. E ninguém vai falar do Yuri Lima voltando pro futebol? Voltou, hein? Pesadão, hein, a informação. Essa eu acho que nem todos vão entender. Porque o menino não, né? 31 anos. Yuri Lima, vice-campeão paulista com o Audax, hein? Bom Neymar agora. E quem que era o técnico do Santos campeão em 2015? Tá. Marcelo Fernandes. Achei que você ia falar do técnico que... foi contra o Palmeiras em 2015. Não, você tá com datas erradas. Foi 2016. Santos e Palmeiras. 2015 foi Audax e... 2016, ele surge com o Audax do Diniz, em 16. E aí é vice-campeão paulista? Elimina o Corinthians lá em Itaquera. Sim. Não, foi 15. Não, 15 foi o Marcelo Fernandes, campeão. Ele ganhou em cima de quem? Palmeiras. Em 2016. Que o Ricardo Oliveira fazia aquela cara assim, ó. Que fizeram até uma máscara, Copa do Brasil, depois então desculpa. Então foi 2016, né? Todo respeito. 2016 o Yuri Quem era fez... o técnico do Santos? Dorival Júnior. E Yuri é o primeiro reforço do Primavera de Indaiatuba. Só que recentemente ele anunciou a aposentadoria, né? Em maio. 5 meses como agente de jogador, né? Aí, só que terminou o negócio lá, a sociedade dele com a Isa, né? E aí acho outubro, né? Agora faz pouco tempo. Esse Yuri, agora tá tentando lembrar. Mirassol. Isso. Ex-Fluminense, ex-Santos. Juventude. É bom jogador, hein? Será que ele tá pesadão? Não jogou ainda em 2025, né? Vai ter que fazer todo um trabalho ali de recondicionamento físico. Mas é um jogador que tem talento. E o Primavera, que joga pela primeira vez o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil, anunciou hoje de manhã. Yuri Lima, aliás, tá sem treinador, né? O Primavera. Porque o Fernando Marchiori foi pro Caxias, né? Sim. Foi até um movimento assim que me estranhou, porque o Fernando ele tá ao lado aí do Primavera em todo o projeto, né? E outra, futebol paulista, Série A1. Série A1, né? Que bateu na trave 2 anos esse ano. Mas foram vices, né? Eu acho que vices assim, porque tem um vice em que o vice com cara de derrota mesmo. Agora, tem vice que é Só que eu tô curioso, cara, pra saber como vai ser esse Primavera, porque você bater Série A1 pela primeira vez, não é... Foi igual o Velo no passado. Mas um lado positivo é que tem um Nenezini por trás disso, que é muito experiente, conhece muito, o Arroz, ex-jogador, você tem ex-jogadores participando da diretoria. O Rafael Marques, possivelmente, até como candidato a ser técnico, né? Sim. Caso não encontre aí um nome que seja unanimidade, pode sobrar aí no colo do Rafa Marques. Também conhece, já disputou quantos paulistas na carreira. O próprio Deco jogador. Por fora é bem verdade, mas tem contato com os caras, né? Então, é um tiro curtíssimo, né? 11 jogos apenas, chegar até a final. O Velo, na reta final, ele cresceu muito, né? Depois daquele empate com o São Paulo lá em Brasília, o Velo ganhou confiança e permaneceu. Agora o Primavera tem esse desafio também. O primeiro ano é muito difícil. E o Primavera anunciou ou divulgou alguns detalhes da reforma lá do Ítalo Mário Limões. Tá ficando legal, cara. Gostei. Eu vi também. Tá ficando bacana. Falando em Paulistão, Gabriel Dudziak está chegando com informações do futebol paulista. Santos e São Paulo estarão nesta semana no caminho do Palmeiras para buscar o título do Brasileirão 2025.
Enquanto o Peixe será o adversário palmeirense no Allianz Parque na quinta-feira, o tricolor paulista vai encarar o principal concorrente alviverde, o Flamengo, na Vila Belmiro, na quarta. Para encarar o Santos, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, já sabe que não poderá contar novamente com o volante Aníbal Moreno. Depois de ter sido desfalque por lesão, o argentino jogou alguns minutos contra a LDU e foi titular contra o Juventude, mas agora perderá o duelo do meio de semana pelo acúmulo de cartões amarelos. Como muitos titulares foram poupados no domingo, a tendência já era de que ele voltasse para o banco, de forma que provavelmente o Palmeiras não sofrerá demais com essa ausência. O Peixe, por sua vez, não terá o zagueiro Luan Pérez, que também recebeu o terceiro amarelo. O paraguaio Alexis Duarte é o favorito à vaga. Por outro lado, o técnico Juan Pablo Vojvoda poderá escalar novamente o lateral esquerdo Souza, que cumpriu suspensão diante do Fortaleza. A condição física de Neymar ainda gera dúvidas sobre se ele iniciará o jogo ou se começará no banco de reservas. Já o São Paulo terá 2 desfalques e 2 retornos para o embate com o Flamengo. O zagueiro Alan Franco e o lateral esquerdo Enzo Dias receberam o terceiro amarelo, mas o lateral direito Mike e o atacante Luciano estarão de volta depois de terem ficado fora por suspensão. A partida diante do rubro-negro terá mando tricolor, mas será disputada na Vila Belmiro por um pedido são paulino, uma vez que o Morumbis estará sendo utilizado para shows musicais. Por fim, o Corinthians se prepara para enfrentar o Bragantino no interior do estado na quarta-feira. Sem novos desfalques e com as voltas de Ranieri, José Martínez e Breno Bidon, a tendência é de que o alvinegro tenha uma escalação e um banco muito fortes para buscar a 4ª vitória seguida no Brasileirão e continuar na briga por uma vaga na próxima Libertadores. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Valeu, Dudziak. Obrigado pelas informações. O que eu tô encontrando aqui de Santista nos corredores da EP preocupados. Aqui tem um passando aqui agora. É verdade. É o Leandrão. Nunca mais, né? Leandrão hoje chegou com cheiro de rebaixamento, rapaz. Para, Antônio. Ainda é possível, cara. Porque não é muito factível essa rodada o Santos entrar outra vez na zona de rebaixamento. Se o Vitória ganha em casa do Internacional, o Internacional tá lutando também. A Vitória joga no Barradão. Vitória necessitando do triunfo. Se o Vitória vence na quarta-feira o Internacional. É porque é ruim repetir palavra, cara. Entendi. Mas ele fala isso por causa da rivalidade. Não, falei porque era pra não repetir palavra. Vitória, conseguir a vitória. Também não acho certo. A tabela Mas daí na quinta o Santos tem o Palmeiras fora de casa, o Palmeiras lutando pela liderança e o Santos daquele jeito, né? E sabe o que é? Antigamente a gente falava assim, é o clássico. Eu também concordo que o clássico é diferente. Iguala muito, mas... mas a diferença hoje entre Palmeiras, não só o Palmeiras com relação ao Santos, mas o Santos em relação aos rivais, a diferença é muito grande. Não, existe uma relação do Palmeiras primeiro em relação ao... Sim, se você exclui ali os 3 primeiros, tem ali uma quebra de prateleira, né? Agora, e o Santos também. Mas não é pouco, não dá pra acreditar. Pode ir lá, pode complicar a vida, faz lá ali uma retranca e leva os 3 pontos pra Baixada Santista. Mas é pouco provável. O Palmeiras tá num momento de ascensão, vivendo aí uma situação de pré-decisão de Libertadores, empolgadíssimo, não pode vacilar no Brasileirão também, senão o Flamengo pega essa primeira colocação. E o Santos tá aí, cara. O Santos bobeando contra adversários ali do mesmo nível, contra o Vitória, contra o Fortaleza. Acho que até fora de casa o Peixe dá uma resposta mais positiva do que ele joga dentro, mas diante do Palmeiras, e não é só o Palmeiras, depois tem o Palmeiras na Vila, tem Cruzeiro, tem Flamengo, tem Mirassol. Meu Deus do céu, tá difícil a vida do Peixe. Complicado. Comebol acaba de abrir a venda de ingressos pra final. Aliás, em Lima. Confirmou hoje o horário, né? Uniforme. 6 da noite. 6 da noite. Os últimos anos tava entre 4 e 5, da tarde, né? Lá. 6 aqui. Horário de Brasília. Mas pro nosso horário aqui é horário diferente. Geralmente é 4 ou 5, né? Seria 3, lá seria muito cedo, né? Então é 4 lá e 6 aqui. E os ingressos, vamos lá. Atenção, Fábio Scheibe, prepara o bolso, Scheibe. Atrás do gol, onde vai com a delegação, ficarão as torcidas de Palmeiras e Flamengo, $95. Aí, nas laterais... Quanto dá isso? R$510. O preço do ingresso até é meio que parecido com as arenas. Calma aí. Então, Isso aí pra você que tá ganhando bem. Mas pra uma final de Libertadores, 500 conto? Não pago. Ô, louco. O Lupe... Não. Ontem ficaram falando... É a realidade. Não pago. Eu acho lamentável, assim. É a realidade eu acho das triste. arenas, né? Das arenas, infelizmente, o preço é esse. 500 não chega na arena. Mas numa final de Libertadores. 300 e pouco. Não tem jeito, cara. R$150 tá de bom tamanho. O povão fica de fora, velho. Essa é a realidade do futebol hoje. O povão hoje... Mas aqui não tem povão.
Aqui não tem povão. Então, esse é tipo assim, como que o povão vai? Não vai. Não vai. Cara. Mas nem Só São se o Paulo clube, vai. só se o clube se posicionar, mas vai ver esses clubes Nem fazem São isso. Paulo e Essa Maracanã. final única também já tira qualquer tipo de animação de uma Cara, final, assim, na minha opinião. A final de 2012, estamos falando de 2012, era Pacaembu. Já era difícil, cara. Sim, Um ingresso popular pra torcida do Corinthians. Hoje virou um super evento. Com as arenas, então... E tem um setor aqui, ó, categoria 1, que é bem pertinho ali mista, da entrada. É misto. $320. Que é o meio, né? O meio é o misto. É, mas atrás do banco. E lá do lado oposto Sim. ao banco é $200. Mas nunca que eu pago isso pra ver um jogo. Independentemente se é final de Libertadores, se é Campeonato Paulista, além de tudo, você é mão de vaca. Né? Mas hoje os grandes eventos esportivos, hoje eles estão, né, mas se quiser ir numa final, a gente tá até comentando que uma colega nossa vai hoje no PSG Bayern da Champions League. Se quiser ir numa final da Champions League, você vai pagar muito mais que isso, aí, cara. Né? Você que já foi em jogo lá Aí na depois eu fico falando pra vocês que eu fico desanimando com o futebol, eu sou criticado, tá vendo? Mas o futebol tá afastando o povo. Hoje ele gourmetizou, mas o futebol tá afastando o seu principal público. Pô, eu peguei, eu sou do tempo que eu quero ver eu gostava muito do São Paulo do Tele. A gente saía aqui de Campinas pra ver o São Paulo do Tele. Ia lá, pegava cativa, comprava o ingresso na hora, tal. Hoje não. Tem a modernização, que é importante, mas isso afastou o povão. Afastou o torcedor do interior que gosta de ir à capital paulista. Sem querer ser saudosista. Sim. Voltando muito no tempo, cara, a geral do Maracanã, os caras pagavam 5 pontos pra ir no jogo. Coisa maravilhosa. No próprio Morumbi, a geral lá embaixo. Sim, tinha lá embaje. Vamos pro intervalo que a gente tá ficando. A gente tá parecendo um velho ranzinza aqui, né? Daqui a pouco a gente volta, 11h45. E hoje. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Quando eu escuto esse taque, a gente entra em ação. Gente que está acompanhando o YouTube da CBN Campinas, eu sou Felipe Pereira e quero fazer um convite a você. De segunda a sexta, das 6 às 9 da manhã, eu tô aqui com vocês no Jornal da CBN, no Dial, em 99,1 FM, para contar as notícias do trânsito e também as principais informações aqui da nossa região. Fique ligado com a gente, você participa pelo nosso WhatsApp 99186-9070. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Classificação da Superliga Masculina de Vôlei, o Praia Clube tá na ponta da tabela com 8 pontos. O Cruzeiro é o segundo colocado com 7. Depois vem Vôlei Renata, Suzano e Goiás, todos com 6 pontos. Ixi, rapaz, o computador desligou aqui. Além do Vôlei Guarulhos, que também tem 6 pontos. O Césio Joinville com 5 e lá embaixo, na lanterninha da competição, o São José, hein? Quem diria, que ainda não venceu nenhuma partida. Super Terça no I. Bom dia pra você. Amanhã, pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. (11h50), o povo quer saber, Antônio Lupi, você citou possíveis reforços
para o Guarani na próxima temporada. Isso. Quem são eles? Vamos lá. Na verdade, esses jogadores não foram oficializados pelo Guarani. Esse período do ano, sondagens, especulações, é um período desesperador. Detesto, mas é a minha função aqui. Vamos lá, ontem nós já citamos o zagueiro Maurício Antônio do Paysandu e esse é um dos nomes. Além do defensor, o volante William Farias, torcedor do São Paulo, vai lembrar dele, hein? Passou pelo Tricolor e ele estava no Novo Horizontino. É aquele volante moderno, né? Box to box, é um volante que pisa mais no campo ofensivo. E o atacante Guilherme Parede, esse pode jogar na minha conta, tá? Conversei lá com a galera do Vila Nova. Hein? Ele rescindiu hoje o contrato com o Vila, o anúncio da rescisão de contrato, porque o Vila não sobe nem desce. Mais um ano na Série B do Campeonato Brasileiro. E já iniciou um processo de reformulação no elenco. E as pessoas... Mas é bom reforço, Lupe? Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Mas aí... Ele já foi bom um dia. Nessa última passagem, o pessoal não gostou muito dele, não. Não marcou gols, né? Não, e foi assim... Ele teve uma passagem interessante no Vila. Essa de 2025 foi a segunda. Só que essa segunda passagem não foi nada legal. E o Guilherme Parede, ele já rescindiu o contrato e a informação é que o pessoal já falava que o destino de Guilherme Parede, atacante, seria o Guarani. Então esses três nomes, o zagueiro Maurício Antônio, do Paysandu, o William Farias, do Novo Horizontino e o atacante Guilherme Parede, ex-Vila Nova. Bom, são nomes experientes, né, Carlão? Nomes que nós conhecemos, né, em sua maioria, principalmente o William Farias, que é o mais famoso aí dessa lista inicial e tá batendo com o perfil que o Fagner disse, né? Que precisava aumentar um pouco a média de idade do Guarani. Sim, ele tá utilizando o que a Ponte utilizou e deu certo, né? O pessoal fica bravo, comparando tal, mas deu certo. Essa é a receita. Como a Ponte também, ela fez o planejamento baseado, não sei se foi o São Bernardo, Botafogo, algum time que fez sucesso aí na Série C em determinada temporada. É uma receita realmente que ela dá certo na Série C, ou tem dado, o retrospecto mostra isso, porém, sempre tem, né, um senão. Tomar cuidado, né, porque a partir do momento que você monta um elenco de veteranos, você precisa trabalhar certinho, né, não é todo dia que acontece o que aconteceu com o rival, então tem que trabalhar certinho, honrar os compromissos, que seja aquele jogador veterano comprometido com a causa, porque normalmente um cara como o William Farias, o próprio Guilherme Parede, eles já estão com a situação financeira tranquila, estabilizada, então qualquer probleminha envolvendo situação econômica, o jogador veterano, ele não tem muito compromisso não, então o Guarani precisa ser assertivo, traçar o perfil de cada atleta, porém é uma tática, é um projeto que tem dado certo nos outros clubes, inclusive na Ponte, neste 2025. A gente espera o Guarani se utilizando disso, que dê certo também em 2026. Guilherme Parede foi muito bem no início, lá no Curitiba. Em que ele conseguiu ter aí um relativo sucesso. O William Farias é o famoso líder de grupo, né? Um cara que... O Parede jogou no Vasco. Jogou no Vasco também, O William Farias é o cara da braçadeira, né? O cara que veste a faixa. Sabe onde ele jogou? No Tadieres da Argentina. Tadieres da Argentina. Acho que o Guinha Azul jogou no Tadieres da Argentina também, se eu não estiver enganado. Mas é uma aposta que nos últimos campeonatos, né, de Série C tem dado certo e o Guarani vai nessa esteira aí. O William Farias estava em campo ontem no Novo Horizonte, exatamente. América Mineiro. E certamente ele vai continuar jogando até o fim da Série B, provavelmente. Por isso que todas essas especulações, algumas só devem se concretizar após o fim da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, por isso que a gente trata ainda como possibilidade e não como acerto, como anúncio oficial. O Parede, ele teve sucesso no Coritiba em 2018 e aí depois ele foi pro Internacional emprestado, foi até bem. Foi bem. Fez 46 jogos, marcou 5 gols, voltou pro Coritiba e depois passou pro futebol argentino, Vasco da Gama, Juventude e no Vila Nova em 2023 que ele foi bem. Ele é brasileiro, né, o argentino? Não, ele é brasileiro. Ele em 2023 no Vila foram 48 jogos, 7 gols e 7 assistências. Aí ele foi pro Japão, pro Kashima Antlers. O time do Zico. Só que não foi bem, voltou pro Vila e aí... Caso raro brasileiro jogando na Argentina, hein?
O problema é o Parede, né? Ele tem um retrospecto até legal, mas ele vem caindo, né? E a gente espera que, se for confirmada essa contratação, que no Guarani ele possa ressurgir. Já o William Farias é aquele volante comprometido, né? Um cara líder de grupo que pode ajudar. Diego Paredes me lembra um pouco a trajetória do Diego Torres, assim. Se vier, tem que ser mais comprometido, né? Rapidinho, só posso dar uma opinião a respeito disso? O que me pega é que às vezes o Guarani, o que me pega assim, o Guarani vai oferecer um contrato pra ele. Sim. Paulistão e Série C. Lógico que é a carta na manga, né? O problema de você disputar uma Série C é que se o cara vai bem no Paulistão... Um abraço. Não fica. Mas Série B também, se o cara for bem, tá jogando na Série B, for bem no Paulista, os times grandes também. Depende de Mas é que a Série C é mais vulnerável, né? mais vulnerável. A Série B ainda... A Série B hoje virou um baita campeonato, né? Assim, no certame brasileiro, ela virou um campeonatão, velho. O cara hoje se interessa. Você chega com uma proposta de Série B, ele se interessa em disputar. A Série C ainda... né? O cara ainda torce um pouco o nariz. É a última opção, por exemplo, né? Você pega um jogador de um nível de Série B e tal, ele não se encontrou na B. Surgiu alguma coisinha na Série C, time paulista e tal, então eu vou. Já garanto alguma coisa. Já garante alguma coisa, mas ela fica muito vulnerável, assim, com relação a propostas. Time veterano tem que ter atenção, cara. É traçar o perfil certinho, pra ver se o cara é comprometido. Eu acho que a primeira coisa é o comprometimento. Né? Porque qualquer probleminha, jogador veterano Você deu o exemplo da Ponte aí, sem querer comparar também, mas certo. A Ponte também teve uns desafogos ali, a molecada também, como o Miguel no Tem final, que ter, aí tem que exatamente. ter. Não adianta só montar a barca com jogador veterano. Você precisa ter os meninos que, né? Eu acho que o jogador veterano, por exemplo, o goleiro, eu acho que quanto mais veterano, melhor. Né? Experiência, né? E aí é o alicerce, meio campo, volante, veterano, eu acho que é importante zagueiro também. de confiança, David Braz, permanecendo seria uma boa. Mas acho que já era, né? David Braz acho que não. David Braz não fica. Foi, Não fica? Até muitos nomes estão sendo já especulados no Guarani, né? Muito se fala sobre Fernando Miguel. Goleiro, pra né? ser um goleiro aí pro Guarani. Agora Miguel Barbudo, né? Agora começou o burburinho de Regis. Tudo isso a gente vai adotar, gente, aqui. Nosso compromisso com vocês, ouvintes, a gente só vai trazer, de fato, os nomes e comentar com pelo menos garantias às nossas fontes confiáveis, né? Esses 3 nomes, eu e o Lupe aí, nós verificamos durante os últimos dias, são nomes realmente que estão próximos aí de serem oficializados pelo Guarani, por isso nós estamos trazendo aqui. Outros nomes... estamos em comecinho de novembro, muita coisa vai aparecer. O Regis, o Regis, a última no Guarani não foi bem. Provavelmente até alguém, o empresário do Regis, ou o próprio Regis, eu tô aqui, porque ele desvalorizou, cara, no Remo. No Remo ele teve lampejos, né? Mas muito longe do Regis a primeira versão no Guarani. Que ali ele foi bem. A segunda passagem do Regis no Guarani já não foi tão legal, ele não conseguiu assumir uma titularidade. E no Remo ele teve alguns momentos, mas também muito longe daquele Regis dos tempos do Guarani, dos tempos do Sport Recife. Curitiba. Pô, vocês vão falar da Ponte, cara. A Ponte tá bem tranquila por enquanto, assim. Não, da Ponte tem. Hoje o dia começou tenso, hein? A gente só tá na expectativa em relação ao salário, né? Que precisa acontecer. Então, e a situação do Marcelo Fernandes. Mas assim, o que pega na Ponte, por que tá tranquilo? Não é que tá tranquilo, é porque o mês de novembro ele é um mês diferente em 2025 pra Ponte, porque tem eleição. Mas só tem uma chapa inscrita, só que a eleição na Ponte, na minha opinião, ela é muito confusa, cara. Então tem que esperar pra saber como é que vai ser definido dia 20, depois dia 30, que tem a outra definição de quem vai ser o presidente, se o Marco Antônio Ebelim vai continuar no comando da Ponte pelos próximos 4 anos. Então esse mês de novembro tudo fica mais complicado de ser decidido, justamente porque é um período de eleição na Ponte Preta, de mudança de diretoria ou não. Mas em relação ao Marcelo Fernandes, uma rádio lá de Belém noticiou que ele seria um dos alvos do Paysandu. O Paysandu foi rebaixado para a Série C e demitiu o técnico Márcio Fernandes. E o Marcelo Fernandes estaria na lista de possíveis nomes para comandar o Paysandu no ano que vem. Porém, o Marcelo, ele tem como prioridade essa conversa com a Ponte Preta para renovar, mas é necessário entender esse momento político do clube. Fiquei curioso ontem com a notícia do Lupe sobre a reforma do Moisés Lucarelli, vai ser legal, parece, né? Mas não é algo a curto prazo, não.
depende de muitas coisas ainda, né? Então, e a ponte vai fazer o processo certinho, pelo que eu fiquei sabendo. Primeiro, ver se vai dar tudo certo, apresentar para o conselho, votação e tudo mais, e apresentar também quais são essas mudanças. A gente está na expectativa, porque a ponte disse no anúncio que uma entrevista coletiva seria feita essa semana, mas ainda não teve a confirmação da data. Até parece que acho que essa coletiva vai ser adiada, né? Mas a gente vai atualizando aqui os nossos ouvintes. Justamente também por conta desse mês de muita questão mês político, né? Mês político ponte. É sempre mais delicado. Gente, sempre uma honra, hein? Amanhã estaremos de volta aqui nos Esportes. Boa sequência de semana. É toda nossa, cara. Ô, Chaibi, vamos... Que é seu aniversário, né, mano? Dia 27, ó. Paga um almoço lá pra gente hoje. Pô, tem uma pista de patinação. Valeu, gente. Antes da viagem pra Lima, eu pago. Beleza.